Fala pessoal, tudo bem? João Araújo aqui. Eu vou mostrar para vocês hoje como fazer uma leitura do mini índice utilizando apenas o Superdom. Então vou mostrar para vocês alguns exemplos de como fazer essa leitura com maior probabilidade de acerto. Por exemplo, quando o Superdom está muito vazio de um lado e cheio do outro, qual é a tendência do preço? Qual a probabilidade? Qual a diferença entre operar o mini índice e operar o mini dólar usando o Superdom? Então essas dicas eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu espero que você assista todo, porque eu vou comentando essas informações enquanto o preço vai sendo executado. Então vamos lá para o conteúdo. Bom pessoal, nesse primeiro exemplo, vamos avaliar o seguinte. Aqui na venda, o book está sem liquidez acumulada, correto? Você vê que a partir de 400 contratos, até está interessante aqui na parte da venda, mas você consegue ver a acumulação aparecer aqui na parte compradora. Então, ou seja, o vendedor está vindo buscar a liquidez aqui embaixo na compra. Quem quer comprar cada vez mais barato, está colocando os contratos aqui para baixo e o vendedor está vindo buscar essa acumulação. Observa que aqui para cima não tem acumulação, está toda vindo para baixo, não é significativo ainda, mas os nossos destaques aqui, a partir de 700 contratos, ele mostra branco, e a partir de 1000 ele mostra verde. Observa que estão aparecendo mais aqui na parte compradora, e cada vez mais baixo, e o preço vem buscando. Então, eu vou acelerar um pouco o replay para vocês avaliarem, e vamos avaliar o seguinte: se vai haver essa mudança aqui dessa acumulação para a parte vendedora. Se houver a mudança para a vendedora, o preço geralmente vai buscar. Nós vamos confirmar, verificar se vai continuar aqui, se o vendedor vai continuar agredindo e se realmente esse preço vai vir consumir esses contratos aqui. Vou aumentar aqui um pouco a velocidade, para o vídeo não ficar longo. Velocidade 4 aqui do replay. Vamos aguardar. O preço continua vindo buscar, está aumentando os contratos aqui para baixo. Os HFTs estão aí preenchendo o book aqui para baixo, na parte compradora. Lá na parte vendedora também apareceu aqui os contratos agora. Vamos ver o que o preço vai fazer. Se vai buscar esses contratos, se é interesse, ou se isso aqui vai continuar, se vai permanecer, ou se vão tirar esses contratos aí. Os contratos da parte compradora continuam aqui embaixo, no mesmo nível. Continua aumentando aqui os contratos, ó, cada vez mais próximo. Não é muito significativo, mas é a acumulação que você não veria aqui para cima, não estava acontecendo aqui para cima. O preço não veio buscar esses contratos, não veio buscar, os HFTs não quiseram esses contratos aqui, então estão preenchendo aqui na parte compradora. Teoricamente, a intenção mesmo é a galera comprar cada vez mais barato. E se o comprador quisesse contratos, ele viria buscar esses contratos aqui, ó. Eles não quiseram. Então, se não vieram buscar, falta de interesse, falta de apetite do comprador, então o comprador está aceitando comprar. Está aceitando não, né? Claro, ele quer comprar mais barato, o vendedor está aceitando vender mais barato. Beleza? Que aqui o vendedor agredindo o comprador. Os contratos foram consumidos. Olha só, consumindo os contratos ainda. Aqui na parte vendedora não tem contrato, observa, sumiu já aqui, já sumiu a acumulação, porque o vendedor percebeu que o comprador não quer ir lá comprar, não quer comprar caro. Então os compradores estão aqui preenchendo os contratos, preenchendo o book cada vez mais para baixo. E o vendedor está aceitando pagar mais barato. Então se o vendedor está aceitando vender mais barato,
o comprador vai cada vez mais baixando aqui seu preço. Olha só a liquidez aparecendo aqui e batendo. Essa é uma análise apenas para o Superdom, não estamos olhando times em trades para ver o histórico, não há necessidade. A ideia aqui é ver o comportamento apenas no Superdom. Olha só, book vazio aqui na parte vendedora, praticamente vazio, e mais significativo ainda na parte compradora, e o preço, o vendedor continua aceitando vender mais barato. O vendedor até que colocou aqui uns contratos aqui na venda para ver se o comprador aceitava ir lá. Então o comprador não teve interesse e o comprador na verdade quer comprar mais barato, e é o que está acontecendo. Então isso mostra para você a diferença, uma das diferenças entre o mini índice e o mini dólar. Então o mini índice aqui, os players, pela característica do ativo, vai buscar liquidez e geralmente essa liquidez ela não serve de suporte e resistência, pelo contrário, ela serve só de liquidez mesmo. Se você for fazer um trade escorando aqui atrás de uma região dessa acumulação, a tendência de você ser estopado é muito grande. A probabilidade de você ser estopado, a probabilidade de você ser estopado é muito grande. Nós estamos vendo aqui no mini índice, o preço vem buscar contratos. Nós vimos duas situações aqui. A primeira, o vendedor chamou o comprador aqui para cima, ele não foi, os HFTs não quiseram, não era de interesse. Então o comprador continuou colocando seus contratos, a liquidez cada vez mais para baixo, e o vendedor está aceitando vender mais barato. Perfeito? Observa que você não está vendo aqui no candle, aproveitando a oportunidade, você não está vendo a agressão contrária dos compradores aqui. Ó. Nesse percurso não houve. Você não vê movimentos contrários aqui. Você vê agressão vendedora e pouca agressão compradora. Essas sombrinhas aqui, ó, essas sombrinhas são poucas agressões compradoras, irrelevantes comparado com o vendedor. O preço desceu aqui liso. Isso aqui é a leitura de fluxo apenas pelo candle. Olha, o comprador continua colocando a sua liquidez cada vez mais barato. Então, se o vendedor realmente quer contrato, vai ter que vender lá embaixo. Olha, o vendedor chamando o comprador aqui para cima, colocando aqui alguma liquidez, e você vai avaliar como é que está a intenção do comprador. Se ele não for buscar, é porque realmente não há interesse. A tendência é o preço continuar caindo. Olha só, a agressão vendedora. Então essa é uma leitura muito interessante aqui no Superdom. É uma das leituras que eu vou estar mostrando para vocês. O preço continua caindo, estou na velocidade 4 aqui, pessoal, do replay, para vocês avaliarem. Velocidade 4. O preço continua agredindo aqui o comprador, os vendedores estão agredindo o comprador ainda. O vendedor, observa, já tirou os contratos, até que apareceu alguns aqui, mas essa acumulação que apareceu agora há pouco já sumiu. E o vendedor vindo buscar liquidez aqui para baixo. Olha só, aparecendo mais liquidez e o vendedor agredindo. Olha, toda a liquidez que aparece aqui, acumulação de contratos, os compradores colocam os contratos, não dá nem tempo, o vendedor já agride, já bate. Então, isso é um indício aqui de tendência, de movimento longo, tendência entre aspas, né? Porque o mini índice, o day trade é rápido, a gente não pode considerar uma tendência de 10 mil pontos, uma tendência aí de 2 mil pontos, 1.500 pontos para um lado, porque os movimentos são rápidos. Então já está tendo aqui uma retração, mas o book continua vazio ainda para o vendedor, aparecendo alguns contratos, mas nada significativo. Então, esse vídeo estou parando aqui, vamos para o próximo exemplo. Aqui vocês viram a questão do preço indo buscar liquidez, aonde para o lado que o book estava sendo preenchido, era o lado que estava a tendência, ou seja, o comprador estava preenchendo aqui para baixo, a tendência estava caindo, ou seja, não estava tendo interesse de comprador buscar na venda. Inclusive o vendedor tentou por 2 vezes chamar o comprador para vender mais caro, o comprador não quis, o HFT não quis ir buscar. Então vieram aqui, quem queria vender teve que vender mais barato. E assim você viu esse movimento esticado aqui
de 1000 pontos aí em praticamente 5 minutos. Vamos para o próximo exemplo. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo de um dia que o preço não anda muito. Ele anda na média do mini índice, 2.000 pontos, 2.300 pontos, 1.900. Qual que é a situação? Vou parar aqui o replay. Por algumas vezes você vai ver o Superdom cheio aqui na venda. Cheio, você vai ver, quando eu falo cheio, você vai conseguir ver branquinho aqui, verde, todo o nível de preço. Porque a partir de 700 contratos o book já está cheio. Então você vai ver aqui, cheio na venda e cheio na compra. Nesse dia é muito difícil o mini índice andar bastante, ele fica lateralizado, porque tem muita liquidez. Então o preço fica lateralizado, consome a venda, depois vem consumir a compra. E fica nesse ciclo o dia todo. Outra situação de dias que o mercado não anda muito é como hoje. Observa, na parte vendedora, observa que o book está vazio. Você vê aqui 400 contratos, até esse nível de preço, a mais ou menos 100 pontos de onde está o preço agora. A partir desse nível para cima, você vê que o preço fica ralo, não tem liquidez, 50 contratos, 40. Então não há liquidez aqui nessa região. Não é interessante para o comprador vir comprar aqui em cima, ele não vai achar contratos. Perfeito? E também, já que não é interessante para o comprador comprar lá em cima, observe, o comprador também não está disposto a colocar muita liquidez aqui para baixo. A liquidez que tem é pouca, a que apareceu aqui, você observa que não é muito significativo e ainda assim não há intenção do vendedor vir buscar. Então você vai acompanhando o dia, você vai vendo que o vendedor não está indo buscar aquela liquidez. Olha, tem a liquidez do dia está aqui nesse momento, no 104,475, né, onde tem mais ou menos um indício de que os players estariam puxando ali o preço para baixo, os compradores interessados em comprar mais barato. Mas não é porque o comprador quer comprar mais barato que o vendedor vai aceitar e lá embaixo vender para eles. Então você vê aqui um contrato, um pouquinho de contratos, o vendedor não está vindo agredir esses contratos aqui para baixo. Você vê que o vendedor também não está chamando o preço aqui para cima e aí fica aparecendo contratos apenas numa região curta, num range curto, 1.500 pontos, 1.200, 1.800. Isso é razoável para o mini índice. Então você vê que volta e meia tem algum movimento e depois esse movimento para e fica lateralizado uma boa parte do tempo, às vezes até o dia todo. Então você não vê contratos em praticamente para nenhum dos dois lados. A intenção maior aqui é do comprador comprar mais barato, mas o vendedor não está agredindo, como nós vimos no movimento anterior. Então esse é um dia onde você pode utilizar para fazer aquelas compras de fundo, vender topo, comprar fundo, porque a tendência é o mercado respeitar bastante as regiões de suporte e resistência, baseado aqui nessa leitura. Eu espero que tenha ficado clara a informação e espero que você tenha entendido bem. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários. Então, como eu falei para você, se você traça suporte e resistência, se você usa matriosca, usa outro tipo de suporte e resistência, você vai ver que nessas regiões o preço vai corrigir bastante. Por conta disso, não há interesse, liquidez para nenhum dos lados, e o lado que tem um pouquinho mais de liquidez, o lado oposto não quer ir lá agredir, não está indo buscar. Então o preço vai fazer, os HFTs vão ficar buscando contratos, vão ficar fazendo frequência, que é levar o preço para um lado, corrigir, depois volta, corrige. Isso é a frequência normal dos HFTs buscando contratos. Perfeito? Aqui um movimentozinho para cima, do lado na parte compradora, uma agressão. Porém você não vê essa se manter. A grid para. Vamos ver se vai corrigir. Vou aumentar aqui um pouco a velocidade. Então a velocidade normal, vamos aumentar a velocidade. Vamos ver se vai corrigir esse movimento. Então ele veio até aqui, nessa região, onde ele já respeitou uma vez. Vamos ver se vai romper ou se vai corrigir. Vou aumentar aqui a velocidade. Só para a gente acompanhar. Olha, aparecendo uma liquidez aqui, ó, já consumiu. A galera já tirou os contratos de novo. Continua vazio aqui, ó. Se está vazio não é interessante, a HFT ele quer buscar liquidez.
Não é interessante buscar contratos onde não tem. Então já está fazendo aqui um movimento de possível correção, aqui, ó, possível, pelo menos, retração desse movimento de 700 pontos. Vamos ver se vai se confirmar, se vai corrigir. Aonde tem mais contratos é aqui na ponta compradora, mas observa vazio também, vazio. Então, nesses dias aqui, amigo, ele vai sim, a tendência é ele respeitar bastante. Olha só, já corrigiu aqui na região. Beleza? Então, parando por aqui, vamos para o próximo tópico. Eu espero que tenha ficado claro para você aí e tenha mostrado uma visão para você utilizar as regiões de suporte e resistência de forma mais eficiente. Então, pessoal, vou agora mostrar para vocês algumas diferenças entre o mini índice e o mini dólar. Porque muitas pessoas elas querem operar o mini índice da mesma forma que opera o mini dólar, e não é assim que funciona. O ativo é diferente, ele se comporta de maneira diferente. Então, se o ativo é diferente, ele tem característica diferente, automaticamente a leitura nas ferramentas de fluxo tem que ser diferente. Concorda comigo? Então, eu vejo por aí explicado como ler fluxo. E aí fica ali aquela informação como se fosse comum a todos, e não é. Não adianta você aprender a acompanhar um player Bradesco, por exemplo, lá no dólar, e achar que ele vai fazer a mesma coisa que no mini índice. Não é assim que funciona, pelo menos eu não vejo dessa forma, eu vejo diferente. Sempre que eu já operei muito dólar, e sempre que eu buscava fazer a mesma leitura do mini índice no mini dólar, não funcionava. Infelizmente não funcionava. Até quando eu entendi a dinâmica, eu vi, não, está errado. Eu tenho que buscar o princípio, como é que o ativo funciona. Não como é que a ferramenta de fluxo funciona. Como a ferramenta de fluxo funciona, o próprio desenvolvedor ensina. Você vai no site do desenvolvedor e ele te ensina, olha, a ferramenta faz isso, isso e isso. Essas são as funcionalidades. Agora, a aplicação é diferente. Aí ela é um senso, é um tato, é você acompanhar, é tempo de tela. Você vai acompanhando o ativo e vai vendo como ele se comporta nas ferramentas de fluxo, beleza? Mas o que eu vou te dar aqui já vai te adiantar aí 90% desse caminho, pode acreditar. Então, por exemplo, se você vê, se você opera dólar e você vê, por exemplo, uma acumulação, uma região dessa, uma acumulação, supomos aqui que tem 2.000 contratos, você vê 2.000 contratos aqui, 3.000 contratos, 5.000 contratos, aí você fala, opa, o preço está subindo, fazendo movimentos aqui de alta, naquela região ele deve fazer o quê? Deve chegar e deve corrigir. Então, eu vou fazer uma venda aqui, por exemplo, vou fazer uma venda nessa região, é uma suposição, e vou estopar aqui atrás da acumulação. Supomos que aqui eu tenho 3 pontos de diferença, 2 pontos. A galera aí, eu já vi muitos operadores falando de stopar com 1,5 ponto, 1 ponto atrás da acumulação no dólar. Não funciona mais. Os movimentos do dólar já é mais do que 1 ponto, 1,5 ponto. Antigamente você via uma quantidade de contratos no cheio, no dólar cheio, você via lá no nível de preço X quantidade de contratos e era muito difícil o dólar passar. O dólar chegava lá, batia, voltava, batia, voltava, batia umas 4 vezes e voltava antes de romper. Hoje não. Essas regiões de acumulação do dólar, elas são rompidas muito fácil. Então, ou seja, dá para estopar atrás de região no mini dólar, atrás dessas regiões, até que dá, mas não utilizando estopar meio ponto atrás da região, estopar 1 ponto, isso aí você vai ser estopado, vai ser violinado muitas vezes, porque o ativo mudou bastante. Então, voltando para o mini índice, você faz uma venda aqui, por exemplo, que quer colocar um stop lá atrás, igual faz no mini dólar. Não funciona. É bastante difícil o mini índice vir aqui, vender e voltar, porque chegou nessa região, teve defesa ou não conseguiu consumir. É o contrário, geralmente ele faz esses movimentos aqui justamente buscando essa liquidez. Ele vai vir aqui, vai consumir tudo, dificilmente você vai conseguir ficar livre de um stop atrás de uma região dessa. Ele vai te stopar sim, porque vai buscar liquidez. O que o mini índice quer, em boa parte do tempo, é liquidez, vai vir te stopar,
vai continuar os movimentos para cima, buscando o quê? Buscando essa mais liquidez. E você vai observar que nesses momentos aqui, por exemplo, o mini índice ele consumiu essa liquidez que acabamos de ver. Vai aparecer mais liquidez ali para cima, consumiu essa liquidez. Aí os players vão colocando mais para cá, os HFTs vão calculando que aquele contrato foi consumido e ele vai cada vez mais levando o nível. Então ele vai sim estopar você em grande parte das vezes, beleza? Então fazer trade de região no mini índice é um pouco diferente do mini dólar. Porque o mini dólar você vai, sim, como eu acabei de falar, você pode se proteger atrás de uma região dessa, só que não com ponto e meio, tem que ser mais distante, beleza? Mais distante. Aí sim você pode fazer uma venda antes, buscando aqui um ponto e meio de correção. Ele chegar nessa região, por exemplo, chegar aqui fazendo essa frequência, chegar na região, pega aqui a sua ordem e volta te pagando aqui 1,5, 2 pontos. Dá muito certo no mini dólar. No mini índice isso não é viável. Não é viável porque a longo prazo você vai ficar negativo ou 0 a 0, porque essa região não vai segurar o preço, pelo contrário, ele vai fazer o preço subir cada vez mais, como vimos anteriormente. O mini índice está buscando o quê? Liquidez. Quando os players querem buscar liquidez, eles estão precisando, os HFTs calculam, identificam que o comprador, por exemplo, está aceitando cada vez mais pagar mais caro, então ele vai colocando aqui os contratos, vão sendo consumidos. A partir desse momento que foi consumido, os players, os HFTs, vão colocar mais para cima e assim por diante, até cessar o interesse. Vai chegar um momento que o comprador já se satisfez, aquele player ou aqueles players ficaram satisfeitos, não querem mais comprar, os HFTs vão identificar aqui que não há mais interesse, eles vão fazer spoof, vão tirar os contratos deles aqui, vai começar a aparecer liquidez na parte compradora e o ciclo se renova. Agora vai ser o vendedor vindo buscar aqui para baixo. Então você vai ver esses ciclos aí com frequência. Então essa é uma dica que eu queria passar para vocês. Para quem opera mini índice utilizando o Superdom, para quem opera reagindo ao preço, não operar da mesma forma que opera o mini dólar. Então isso aqui é uma dica para você agregar no seu operacional. Não é somente isso, mas é uma visão que eu acho que muitas pessoas não tinham. As pessoas, inclusive uma pessoa mandou mensagem há uns meses atrás, 2 meses atrás, falando de um vídeo meu que eu falei sobre esse conceito. Falei bem rápido, mas ele entendeu naquele momento aonde ele estava errando. Ele falou, João, eu tenho essa mensagem aqui no WhatsApp. João, eu agradeço a sua didática, por quê? Porque eu estava entrando num trade colocando meu stop atrás da acumulação e eu era violinado direto. Depois que eu vi seu vídeo, que eu passei a não fazer mais isso, eu estou ficando lucrativo. Você viu como é que o mini índice vai buscar a liquidez da compra ou da venda. Você viu também os dias de acumulação, os dias que o mini índice não anda muito, perfeito? E também viu aqui a diferença entre o mini índice e o mini dólar nas regiões de acumulação, usando apenas o Superdom. Mais para frente eu vou gravar um vídeo mostrando um assunto interessante, que é aquele dia que o mini índice ele vai só para um lado, ele não volta, não tem retorno. A galera que trabalha com preço médio é o dia que quebra. A pessoa que faz o médio ele ganha vários dias seguidos e nesse dia, infelizmente, ele vai quebrar. Por quê? Porque está acostumado a fazer o preço médio e dá certo, dá certo, dá certo. E nesse dia o índice não vai voltar e ele vai quebrar a conta ou pelo menos devolver o que ele fez no mês. Eu vou mostrar num próximo vídeo, talvez, como é que acontece esse movimento. Aí essa leitura você vai fazer usando o Superdom e vai usar a evolução dos players. Você vai conseguir ver isso pela evolução dos players e como estão os contratos no Superdom. Eu também estou fazendo um sistema de lives. Quem quiser participar das lives a partir da próxima semana, da semana do dia 1º de janeiro de 2023, eu vou estar fazendo lives pelo menos 2 vezes na semana. Por quê? Porque eu ainda trabalho
de carteira assinada. Eu vou trabalhar ainda o ano de 2023 inteiro. A probabilidade é que eu possa trabalhar ou viver do mercado a partir de 2024. Eu ainda tenho muitas pendências financeiras para resolver. Eu não tenho capacidade financeira hoje de viver do day trade, de colocar uma garantia significativa aqui para eu operar. Não tenho. Então, eu trabalho CLT, tenho algumas coisas para resolver e vou fazer essas lives. Quem quiser participar das lives, eu vou falar de assuntos específicos, sobre pivô, sobre Superdom, sobre book de ofertas, sobre como acompanhar as ações. Isso na minha visão. Não é uma verdade absoluta, mas se você acha que faz sentido, eu vou passar esse conteúdo aqui nas lives. Então você me chama aqui no contato, na descrição desse vídeo, e eu vou colocar você num grupo. Não vou colocar nada nesse grupo, você não vai receber proposta de compra de curso, não é essa a intenção. É somente para eu poder avisar, olha pessoal, vai ter live amanhã, tal horário, e as pessoas se programarem. Perfeito? Então, se você quer participar das lives, me chama nesse contato que eu vou adicionar você no grupo. Forte abraço, fique com Deus e espero ter ajudado. Até a próxima.